Rapaziada, cá estamos nós para a segunda Confraria Leonina. Pá, a primeira foi um sucesso, grande espetáculo. Nas plataformas todas, obviamente que isto é para vocês verem no YouTube, mas para terem uma ideia, tivemos mais de 100 mil acessos. Obviamente não foram mais de 100 mil pessoas a ver, porque no YouTube, que é o único local onde ela está, foi visto por pelo menos 8 mil pessoas, o que para nós foi muito bom. Esperamos que agora o pessoal se comece a habituar e que veja mais vezes. Então estamos aqui para a segunda confraria. Cá temos mais uma vez, desta vez a ordem está diferente, aqui pelo menos no meu plano, estou a ver a ordem deles diferente, mas está o André primeiro, à minha esquerda, no meio está o Guilherme e à direita está o João. Pá, bem-vindos aos três, mais uma vez, obrigado por estarem aqui, é sempre um prazer, não é, fazer a confraria com vocês. Hoje vai ser um pouco mais curto, eu até começo já a dizer isto para quem estiver a ver, não pensar que a coisa vai durar 2 horas, não vai durar uns 50 minutos, por aí temos aqui assuntos interessantes que o pessoal pediu, vamos fazer algumas perguntas que o pessoal mandou e pronto, e não vale a pena estar aqui a enrolar mais, vamos começar a atacar o primeiro assunto e que é aquilo que mais interessa ao pessoal, que é falar sobre, portanto, os novos reforços e as entradas e saídas, o mercado, que é aquilo que está mais quente agora. E então é isso, pá, bem-vindos aos três. Vou começar pelo André, porque o André está aqui à minha esquerda hoje e depois é aquela ordem normal da última vez. Grande André, bem-vindo. Para o que é que tu tens a dizer sobre o mercado do Sporting até o momento? Antes de mais, obrigado mais uma vez. Um prazer estar aqui com a malta da rapaziada. Relativamente ao mercado, em termos agora das entradas, não é? Fico contente porque hoje vi uma notícia do Record. Parece que o Issa Doumbia está, em termos físicos, pelo menos, a superar as expectativas de muita gente. Eu lembro-me na altura, não sei se vocês se recordam, quando o Gyökeres veio para o Sporting, que era, bem, já não está a lidar com o calor e não sei o quê, que já ia, antes de sequer começar a pré-época, já estava toda a gente a dizer que não ia resultar, não sei se vocês se lembram dessa situação. Mas sim, agora acho que até está um pouco pausado em termos de, pelo menos de entradas, não é? Porque estamos à espera que haja algumas saídas. Hoje também temos aquela situação do Trincão, 50 milhões, não é? O Al-Ali, espetáculo, eu assinava já. E se bem que, se não me engano, acho que até temos, se não temos 100%, é muito perto do passe. Houve aquele acerto que o Barcelona precisava de dinheiro e nós comprámos os restantes 50%, penso eu, do passe do Trincão. Foi um favor que acabámos por fazer ao Barcelona na altura, que eles precisavam de capital. E eu acho que sim, eu acho que é para... Acho que 50 milhões eu vendia, sem olhar para trás. E depois temos aqui também a questão aqui do Pote, que acho que parece também estar um bocado complicada, não é? Para sair. Que não sei, acho que quando dizem que o Jorge Mendes vai trazer propostas, não é? Acho que vai arrastar um bocadinho a saída pelo menos do Pote. Mas deixa lá ver, e aqui do extremo esquerdo, precisámos do extremo esquerdo. Acho que também ouvi dizer que o Yaramai pediram muito dinheiro do ordenado, não é? Ou seja, acho que ia ser um investimento avultadíssimo, não só pela FII da transferência, mas também para o salário. E assim a questão do Yulman também, muito importante, não é? Venham aqui mandar aqui uma proposta aqui só pela perna esquerda do Yulman quando ele é destro, não é? Mas pronto, vai acabar por sair, acho que nem devemos muito contar com ele, sequer para o Totobola. Acho que aqui uma questão muito interessante é ver se ele se irá apresentar na data proposta, não é? Não sei se era até agora esta semana, que ele tinha, acho que era agora na próxima semana que ele tinha que se apresentar nos treinos. Outra questão também importante do Maxi, depois também gostava de ouvir também a vossa opinião no sentido de vai ser difícil tirarem do Sporting, disse o empresário, mas por 50, 60 milhões eu acho que se dessem, tínhamos que vender porque está altamente valorizado e depois agora daqui a 1 ano ou 2, não é? Por esse valor acho que não iria sair. Acho que do mercado não tenho assim mais nada para... Porque tudo é muito à volta ainda de rumores e isso, não há assim nada assim muito, muito certo ainda. Acho que não tenho assim mais nada a acrescentar. Então, e tu, Guilherme, o que é que tens a dizer? Boa tarde, malta. Mais uma vez, Miguel, obrigado por este contacto que vamos voltar a fazer aqui semanalmente. Acho que foi muito bom o primeiro episódio e acho que a malta aderiu, isso é o mais importante. E obrigado também aqui ao resto do painel, ao André e ao João. É
É assim, acho que, volto a dizer um bocadinho, acho que estamos a fazer provavelmente um dos melhores mercados que me lembro dos últimos 10 anos no Sporting. Atacámos o mercado cedo, o que isso é sempre um bom indicador. Lá está, aqui a saúde financeira do clube nos últimos anos permite que o Sporting tenha uma postura completamente diferente, na minha opinião nunca teve no mercado. Nós nunca conseguimos atacar o mercado da maneira como atacámos este ano, e a disponibilidade financeira e a entrada na Champions direta faz uma diferença absurda naquilo que é a potencialidade que nós temos de contratações. Acho que relativamente aqui à saída do Trincão que o André falou, assim, acho que desportivamente perdemos um grande jogador, acho que financeiramente é um excelente negócio, mas perdemos um jogador que nos dá nas últimas 2 épocas mais de 2 dígitos em gols e assistências, e isso aí vai ser difícil de ir buscar um jogador com essas características. Acho que o Sporting vai ter que investir sim ou sim, e vai ter que investir com força, independentemente de ser um jogador que vá custar 30, 40 milhões ou em termos salariais que sejam entra diretamente para o topo salarial. Acho que nós não nos podemos dar ao luxo de contratar um jogador que não nos traga estes números. Fala-se do Hassan Diao, que está no Como agora, e do Tzolis, que está no Cercle Rouge. Epá, eu acho que o Tzolis é um sonho quase impossível, mas para mim era o substituto ideal do Trincão. Não vindo de Eremai, porque acho que o Tzolis, não sei se vocês viram os números do Tzolis este ano, mas é uma barbaridade no Cercle Rouge. O Tzolis tem acho que 17 golos, 23 assistências, uma coisa assim, 50 golos na época em golos e assistências. Acho que vai ser muito difícil ir para o Sporting, mas nós já tivemos outros mercados em que conseguimos ir buscar jogadores que teoricamente eram impossíveis, aqui iam para outros clubes. Lembro-me do Vítor também nunca viria para o Sporting e era um flop, isto e aquilo. Bruno Fernandes também na altura nunca viria para o Sporting, e a verdade é que o Sporting conseguiu fechar estes jogadores. Portanto, acho que vai ser interessante aqui a questão do extremo esquerdo, tendo em conta que o Pote muito provavelmente também vai sair. Diria que ou para o Milan do Amorim ou para a Arábia Saudita. Acho que são os mercados, o mercado italiano e o mercado da Arábia Saudita, acho que são os mercados mais acessíveis para despachar o Pote. Acho que o Pote vai sair por 20, 25 milhões, não acredito que o negócio chegue aos 30 milhões. E acho que desportivamente o Pote já deu mais do que suficiente para essa transferência ser feita por esses valores, acho que não me choca muito. E pronto, e vamos ter que esperar aqui e aguardar. Já estou um bocado contra o André na opinião do Maxi. Eu acho que o Sporting não se pode dar ao luxo de perder o Maxi. Acho que o Maxi neste momento desportivamente é top 5 dos melhores laterais do mundo, dos laterais esquerdos do mundo, e acho que desportivamente o Maxi dá tanto ao Sporting que eu sei que o Miguel durante muito tempo carregou no Maxi, e é verdade, eu também durante muito tempo no início eu estava desconfiado. Também desconfiei no início, ele ainda vinha muito agarrado àquela cena da América Latina, desposicionava-se muito, de muito em cima, mas depois perdia muita bola. Mas este Maxi é assim, é uma loucura não manter este Maxi no Sporting, a não ser que batam a cláusula. Aí os 80 milhões, para mim, qualquer jogador que bata uma cláusula no Sporting, para mim é bem vendido. Claro. Agora, acho que esportivamente nós não nos podemos dar ao luxo de perder o Maxi. Acho que é muito importante para o projeto, e acho que com o plantel que nós estamos a formar, acho que um jogador como o Maxi para o ano pode ser completamente preponderante. Mas vamos esperar para ver. E acho que relativamente às chegadas, penso que o Doumbia já tínhamos falado aqui um bocado sobre isso. Acho que a questão física do Sporting este ano vai ser uma realidade. E vamos ter aqui um meio campo muito mais físico. Jogadores mesmo os 3 jogadores da frente vão ter um potencial de recuperação, de ir e voltar muito maior do que este ano. Que este ano praticamente só o Trincão é que fazia isso. Nem o Géni fazia muito na ala, mas defender mais terrenos interiores era difícil. O Pote nunca conseguiu fazer isso fisicamente. E vamos ver. E também que papel é que o Luís Guilherme vai ter no plantel, porque eu acho que o Luís Guilherme tem muita qualidade. E eu acho que jogou metade da época no lugar errado, que ele não pode jogar do lado esquerdo. E acho que pode ser um jogador também interessante, e que tem 19 anos, tem muito potencial. Acho que pode ser aqui uma adição interessante. E falar também agora do rapaz que veio do Gil Vicente. Acho que é um miúdo, não sei se vocês viram, a Internacional Sub-19 por Portugal. É um miúdo que tem um para um muito raro, que já não existe assim hoje em dia, muito extremos com a qualidade de um para um que ele tem. Acho que não é à toa que o Sporting dá 2 jogadores em troca para este jogador. Acho que este jogador, a médio prazo, vai acontecer o que aconteceu com o Alisson. Vai ser um jogador para entrar na equipa B e para começar a treinar com a equipa A. E acho que eu não lhe dou até ao final da época para ele estar a treinar com a equipa A e possivelmente ficar no plantel. Acho que é um miúdo que tem muita qualidade e provavelmente vai ser aqui o segundo ou o terceiro jogador para jogar à esquerda ou o segundo homem da frente. Acho que é um miúdo que tem muita qualidade, e pode ser aqui uma surpresa interessante. Ok. Então, João, e tu o que é que tens a dizer aí sobre o mercado
Dá-nos aí a tua opinião também. Muito bem. Pá, uma vez mais também agradecer aqui, à semelhança dos meus colegas neste painel. É sempre um gosto estar aqui convosco a discutir o que é importante, que é o grande Sporting Clube de Portugal. Um repto à rapaziada, pá, apoiem o canal, apoiem aqui o nosso painel, interajam connosco, façam perguntas, porque assim é que conseguimos chegar a cada vez mais gente e assim é que também conseguimos crescer. Eu concordo com praticamente o que foi dito até agora. Sou também da opinião que devemos manter o Maxi no mesmo repto daquilo que foi feito com o Gyökeres e com o Hjulmand. Eu sei que o clube, quando adota esta postura, perde alguma capacidade negocial e depois há a tendência de se entrar na novela. Que é, pá, mas tu disseste que se eu desse 65 eu saía e não sei o quê, já estão a dar 60. Pois é aquela pressão, aquele regateio um bocado à feira, mas que todos os agentes de futebol hoje em dia fazem e o jogo é assim e é assim que temos que fazer. Mas, de certa forma, eu até concordo com esta gestão de expectativas. Acho que é positivo para toda a gente, para os adeptos, para os jogadores, para a equipa, porque consegue aqui já preparar uma estratégia de substituição para colmatar a saída de um jogador e substituí-lo por um de uma craveira semelhante ou com a mesma margem de progressão. E também é positivo para o jogador porque ele assim sabe quanto é que o agente dele tem que trazer para ele se ir embora e ir à vida dele e ir lá cumprir os objetivos desportivos que ele tem, ok? Também que acho que os contornos daquilo que temos agora com o Hjulmand é muito diferente daquilo que tínhamos com o Gyökeres. É um jogador menos mediático, não estou a dizer que é menos importante, mas é menos mediático e anda menos nas bocas do mundo. E eu acho que se de facto não chegar o dinheiro que o Sporting pretende, ele sendo capitão de equipa tem um peso também diferente no balneário. Ele não é um gajo mal remunerado e eu fazia aqui um acordo de cavalheiros. Se efetivamente ele continua motivado para cá estar, então que renove por mais 1 ou 2 anos e suba-lhe um bocado mais o ordenado, ou então paguem-lhe um prémio de assinatura para compensar o que ele não vai ganhar para fora. Porque nós continuamos em Champions, somos um clube sustentado neste momento, diria eu, com alguma certeza a nível europeu. Vamos para a 3ª época seguida na Champions e nos últimos 6 anos acho que é a nossa 4ª época de Champions, portanto já existe aqui algum sustento dessa perspectiva, desse ponto de vista. Ele já é internacional consolidado, portanto, ele não está no Mundial porque a Dinamarca não se qualificou, a verdade é esta, mas antes disto já tinham feito um excelente europeu há 2 anos atrás e eu acho que a Dinamarca até foi às meias finais do Europeu 2024, se não estou em erro. E eu acho que se resolvia a situação deste prisma, ok? Só para complementar aquilo que estava a dizer, o Guilherme e o André, em relação ao Trincão, é assim, eu acho que o Trincão e o Pote e o Inácio deveriam ser os atletas que deviam ser estes 3. Concordo. E eu acho que conseguimos fazer um encaixe a rondar entre os 100 e os 120 milhões com os 3 jogadores, ok? Sendo que o Trincão é a venda mais alta. O Maxi tem que ficar pelo menos mais 1 ano, se calhar na mesma toada do Hjulmand, ou seja, se pode chegar aqui alguém com 60 milhões, tu sais, ok? Algo assim do género. Porque em muitos dos jogos desta temporada o Maxi foi um bocado o motor da equipa, o que é um bocadinho estranho porque é um gajo que joga literalmente no corredor esquerdo, mas ele contagiava os colegas com a garra que tem, com o querer que tem, e se conseguirmos manter o Maxi dentro desta premissa, com estes níveis de motivação, é sem dúvida um wildcard que continuamos a ter e um jogador muito importante dentro do nosso balneário, e com uma qualidade muito acima da média. Foi o melhor jogador do Uruguai neste Mundial, sem margem de dúvida. E ainda bem que foram eliminados cedo, porque assim não deu mais nas vistas e se calhar as hipóteses de o mantermos aumentam manifestamente. Eu vou só deixar aqui vou agitar aqui um bocadinho o caldeirão e deixar também mesmo para a rapaziada comentar, 3 jogadores que estão sem clube neste momento e que eu acho que se viessem por valores aceitáveis para o Sporting a nível salarial poderiam acrescentar muito ao nosso plantel, principalmente a nível de profundidade. O primeiro é o Adama Traoré, é um gajo do qual eu sempre gostei muito, é um gajo pesado, mas com muita velocidade e que joga no corredor direito, muito provavelmente é onde vamos perder o Trincão e onde só temos ali o Géni, que é indiscutível. Eu acho que era um gajo que a complementar ali o Luís Guilherme, que podia acrescentar muita valia e muita capacidade ofensiva ao plantel. Ele também sabe jogar à esquerda e consegue atuar como falso 9. É um gajo que praticamente jogou a vida toda na Premier League, também tem experiência do Barcelona. Lá, ele foi formado lá e depois teve lá uma época por empréstimo. Lá as coisas não correram tão bem, mas é um gajo com números interessantes
e que eu acho que para entrar, é um gajo com 30 anos, que para entrar e para agitar o jogo, para ser o abra-latas, que às vezes podia trazer muita qualidade ao Sporting, principalmente naqueles jogos em que é o autocarro, com os Arocas e com os Casapias desta vida, pá, é um gajo muito possante fisicamente e que se calhar por valores certos poderia acrescentar muito ao clube. A mesma coisa ao Rafael Guerreiro, também está sem contrato e é um lateral esquerdo. E é uma zona do terreno que nós precisamos de reforçar. Pá, era mais um gajo que também vinha acrescentar muito valor se pudesse vir para o plantel. Eu sei que estamos a falar de jogadores com ordenados altos, mas que... João, não te esqueças que o Rafael... E não é Exatamente. só isso. E o Rafael Leão tem uma média para aí de 6 lesões por época. O Rafael Leão. Desculpa, o Rafael Guerreiro. O Rafael Guerreiro era para encher o departamento médico a época toda. Então não vale a pena. Isto já lá está, os temas lá já bastam. Pá, por fim, aqui vou fazer um favor ao Miguel. Pá. É o Larrazabal. Eu ia buscar o gajo. Está sem contrato. Está sem clube. Está sem clube. Está sem clube. E não deve ser um grande ordenado. Bem, pá, já tem 30 completamente adaptado à nossa... Anos, não, tem 28. 28 anos. Tem 28. Sim. E fez a melhor época da carreira este ano. Sim. Pá, eu ia buscar o gajo. Mas eu acho que a nível de jogo, acho que a época dele, não estou a dizer em termos de números, a época dele o ano passado acho que foi muito... Também é da equipa, né? Acho que o ano passado o gajo esteve mesmo... E falou-se até para o Sporting. Algo ainda se foi falado qualquer coisa. Ele já deu uma entrevista este ano a elogiar muito o Sporting e que se fizesse uma proposta com o gajo. Não, mas André, esta é a melhor época dele. Esta é a melhor época dele porque ele faz 37 jogos, 8 golos, 4 assistências. É muito bom para o Casa Pia. Portanto, sim, eu estou a dizer não em termos de números, mas em termos de jogo jogado, que eu vi muito jogar. Acho que o ano passado ele teve com andamento mesmo do caraças. E este ano o Geraldes também trocou muito com ele, aquele que também foi do Sporting, o André Geraldes. Não sei se vocês se lembram. Sim. Para mim, o Larrazabal é um grande jogador. Sim. Mas sim, seriam estes dois, pá, o Traoré e o Larrazabal, então. Pá, sem contrato, pá, se viessem... O Traoré tinhas que pagar mais porque vem da Premier. Mas o Larrazabal, pá, para colmatar ali o Vajanidis e se calhar até para fazer os dois crescerem, tanto ele como o outro. Colmatar não. Se calhar ficava para ser titular. Podes mandar embora. Se calhar para ser titular, sim. Eu acho que o Larrazabal era titular no Sporting. Então não é? Eu também acho que sim. Eu agora, quando o João terminasse, não sei se já terminaste, João. Já terminei. Era a pergunta rápida e direta que eu fazia fazer aos três. Não acham que o Larrazabal é melhor do que o Fresneda e que o Vajanidis? É muito andamento. Melhor que o Vajanidis é de certeza. Pá, e pelo menos é mais completo. É porque é assim, o Fresneda defende relativamente bem. O problema é quando ele vai lá à frente, não acerta o cruzamento. Depois o outro sabe cruzar, mas não sabe defender. Sim, mas olha, o Larrazabal nos últimos 3 anos, pá, se não é dos melhores laterais da Liga, anda lá perto. Sim. Se não formos buscá-lo, e se não formos buscá-lo, vai o Braga. Eu estou de acordo. Ou até vão os Andrades. Pois, é o mais certo. É o mais certo. O Panelas não, mas sim. O Panelas não, porque... E também é muito barato para eles. Deve ser ao ordenado dele. Não deve ser um ordenado muito elevado. E é um gajo que falou muito bem de Sporting. Isso para mim faz logo diferença. E está a piscar o olho, né? Se o João já acabou, deixa-me só fazer aqui uma nota aqui relativamente ao Max. Já. Eu também quero manter o Maxi, sem dúvida. A minha questão é 50 ou 60 milhões por um lateral esquerdo hoje em dia, não é? E sei que daqui, não sei se vocês se lembram da questão do Palhinha, quando fez aquele europeu e não sei o que nós não vendemos, depois na época a seguir vendemos-lo por 20 milhões, caiu de uma maneira, pá, e nós somos um clube que vende, estamos aqui para vender jogadores, né? Infelizmente é esta a nossa realidade. Pá, mas se bem que eu acho que ele não vai sair, Guilherme, eu acho que ele não vai sair, ainda bem para nós, estás a ver? Mas pronto, então, só para deixar aqui esta nota. Terminando esta primeira... Nós, ao fim e ao cabo, esta primeira questão que nós abordámos aqui, acabámos por responder à pergunta do Zé Ribeiro. Zé Ribeiro tinha mandado mensagem para a rapaziada a pedir, queria a vossa opinião, precisamente em relação àquilo que acabámos de falar. Ficou aqui respondido ao Zé Ribeiro. Eu vou só juntar aqui mais 2 coisas que eu acho importantes àquilo que vocês disseram. A primeira que me está a agradar muito, que já me agradou o ano passado, com a história do Vítor, daquela coisa toda do vende, ou se não sai por este preço, não sai. O que eu quero dizer é o seguinte, isso é muito importante, porque provavelmente este ano vamos ter uma repetição da história tal e qual como algum de vocês já disse, já não me lembro qual de vocês referiu isso, em relação ao Morten. O que mostra que o clube está bem, ou seja, a gente não precisa estar aqui a baixar as calças para ninguém. Claramente. Meus amigos, o dinheiro é este, querem, não querem, ele não sai.
ou seja, já são 2 anos seguidos em que o Sporting demonstra capacidade a negociar e que não vende por qualquer coisa. E tens a faca e o queijo na mão agora, Miguel? Porquê? Então, tens um acordo verbal com o Atlético. Está bem, tranquilo, venha o dinheiro. Tem que pagar o que nós queremos. Quando chegar, acabou. Isso é uma coisa. A segunda coisa que eu queria dizer é que é engraçado em que nós não estamos dependentes dessa venda para comprar jogadores, porque já os compramos. Já comprámos 4 gajos ali para o meio campo. Portanto, não estamos aqui desesperados a coisa. E só para terminar isso, e que eu espero que seja verdade, eu acho que li na imprensa, alguns, não sei aonde, em que havia uma promessa de que o Morten não iria fazer aquilo que o Vítor fez o ano passado. O Vítor ou o empresário do Vítor, vamos outra vez à mesma questão, não interessa, mas que não faria. Então, eu espero que isso aconteça mesmo, porque se o Morten sair, quero que o Morten saia e que nós fiquemos com ótimas recordações de um dos melhores jogadores que nós vimos no meio campo, e acho que estamos todos de acordo em relação a isso, não é? Então, pronto, terminei eu também aqui as minhas observações complementares às vossas, obviamente que as vossas é que são importantes, em relação ao primeiro assunto. E agora aqui, só rapidamente, aproveitando ainda a coisa do futebol, queria uma opinião vossa, rápida, se puder ser, em relação ao sorteio. O que é que vocês acharam do sorteio? Podes começar tu, André, vamos na mesma ordem. O que é que tens a dizer do sorteio? Não, eu vou ser mesmo muito rápido, porque isto para mim... é sempre bom nas primeiras jornadas termos ali 5 ou 6 jogos ali que dá para ganhar e ganhar ali um bocado de embalagem, mas vamos jogar 2 vezes contra todos, não é? Eu desvalorizo sempre muito os sorteios, percebes? Vamos jogar sempre contra todos, mas é bom termos ali os primeiros 5 ou 6 jogos com todo o respeito, não é? Podemos ter ali 6 ou 7 vitórias seguidas. E acho que isso é muito importante para ganhar embalagem. O que aconteceu quando fomos campeões agora a última vez, do bicampeonato, não é? Para ganharmos ali uma certa embalagem e dizer, mandar a mensagem para os outros lados que estamos presentes. Ok. E qual é a tua opinião, Guilherme? Acho que é um sorteio equilibrado este ano. Acho que temos uma coisa boa que eu gostei. Na primeira volta temos Famalicão, os Andrades, os Rabolhos fora e o Famalicão e o Gil Vicente fora também. Portanto, temos logo esses jogos fora que na segunda volta dão-nos uma grande vantagem, jogamos em casa contra todos. Isso parecendo que não, em ano pós-mundial pode ser muito importante porque vai haver cansaço. Acho que esta a segunda metade da época acho que vai ser muito difícil para todos e acho que o Sporting pode beneficiar muito em ter estes 4 jogos em casa na segunda volta. Ok. João? Tudo dito. Estou aqui um pequeno detalhe em relação ao sorteio, dentro de todas as condicionantes que existem e que é mais uma forma de potenciar direitos televisivos e sei lá, isto depois vai para todas as áreas, inclusive a arbitragem. Dentro da previsibilidade do sorteio, tivemos de facto aqui uma estrelinha do nosso lado e foi bastante benéfico também, como vocês todos já disseram. Portanto, para mim, tem-me encerrados. Temos de facto aqui uma segunda metade da época, que é quando o desgaste se vai acentuar com praticamente todos os jogos difíceis em casa. E temos aqui já o caminho trilhado, portanto já sabemos com o que é que vamos contar daqui para a frente, pelo menos a nível de calendário. Ok, ficou a vossa opinião em relação ao sorteio. A minha opinião em relação ao sorteio para mim é indiferente, a gente tem que jogar sempre contra eles, mas concordo com a vossa análise. Também acho que numa perspectiva de não nos acontecer o que aconteceu na época passada, talvez seja mais fácil devido a esse tal desgaste, que eu espero também que não haja este ano, porque com tanto jogador que está a ser comprado, que não tenhamos outra vez os mesmos problemas de lesões que temos tido, não é? Também contando com isso, e que obviamente a gente pode encarar os nossos adversários diretos em casa, é bem melhor nesse período de mais desgaste, que nós esperamos também que o Sporting vá longe novamente este ano na Champions, né? Que é para isso que lá estamos, e então eu concordo com tudo. Eu vou passar agora aqui à questão da nova identidade, que também foi uma coisa que o pessoal da rapaziada mandou mensagens. O que é que vocês acham do novo símbolo, né? Que foi novo, velho, que é uma mistura portanto, de símbolos que nós já tivemos. Não tem, alterou ali um pouco o leão, as letras, nós já tínhamos tido aquelas letras, o fundo é o mesmo que era, portanto não mudou muito. Mas o que é que vocês acham da jogada inteira, da coisa do marketing toda criada à volta desse novo símbolo, né? E também do lançamento daquela camisola, o sucesso que foi, que aquilo foi vendido não sei quantas mil camisolas, as 1906 camisolas em 15 minutos, não é? Que aquilo desapareceu por um valor de 150 paus cada uma,
seja, Já se venderam mais de 100 mil das outras que não são numeradas. pronto, tá, uma jogada de marketing ali que a gente, fazendo assim umas contas um bocado a padeiro, é 250 mil paus em 15 minutos, que acho que é fantástico. O que é que vocês dizem disso? E agora vou inverter aqui, vou começar pelo João, para inverter aqui a ordem. E, João, o que é que tens a dizer sobre isso? Sim, eu acho que a mudança de identidade foi, na generalidade, bem conseguida. Há aí um tema que vamos ter que abordar e depois, se calhar, deixamos para o final. Eu acho que toda a gente sabe o que é aquela conversa do ecrã. Mas isso, para mim, é um pormenor. Não coloca em causa todo o excelente trabalho que foi desenvolvido e que foi o regresso ao símbolo que, na minha opinião, nunca devia ter sido readaptado para o século XXI. Eu sei que houve aqui uma estratégia por trás disto, foi tentarem desapegar o Lisboa do nome do Sporting, que não tem nada a ver com o nosso nome, daí termos de facto o Sporting em cima e o Portugal em baixo. Não obstante, eu sempre gostei mais do símbolo antigo, portanto estou muito feliz de ver um regresso à nossa origem e à nossa gênese. E acho que mesmo a nível do próprio marketing daqui para a frente vai beneficiar muito a imagem do clube num cômputo geral. Porquê? Mesmo que não queiramos aceitar isto, eu diria que uma grande fatia dos nossos adeptos e dos nossos sócios são pessoas, se calhar ali na casa dos 30 aos 60 anos. Para as pessoas mais jovens deve ser um bocadinho difícil desapegarem-se do símbolo mais recente, porque é esse que estão habituados e é o que viram a vida toda. Para as pessoas mais velhas, acho que é muito bem-vindo. Agora, em relação àquela questão do ecrã, já tirando também aqui o elefante da sala, não sei se as pessoas sabem, mas não foi um departamento que o Sporting inventou dentro do clube para tratar deste assunto. Nós temos um departamento de marketing que faz uma supervisão de tudo o que tem a ver com a nossa imagem. Redes sociais, as camisolas, o próprio novo visual do estádio. Isso, de facto, passa por dentro de uma estrutura dentro do clube que depois no final dá o seu parecer e dá a sua opinião e aprova ou não uma proposta. Mas quem fez este revamp, esta reimaginação do nosso emblema que vigorou de 45 até 2001, foi uma empresa externa que foi contratada e que recebeu um determinado valor para fazer este trabalho. E como hoje em dia estamos cada vez mais dependentes de inteligência artificial, aquela imagem do ecrã que copia o estádio de uma instituição com a qual nós não queremos ter nada a ver, foi feita por IA. Agora, se há aqui alguém que tem culpa disto, não é a empresa que o Sporting contratou, é quem viu o vídeo dentro do Sporting e aprovou aquilo. Se eu lá estivesse, eu também estranhei logo. Isto não é o nosso estádio. Aliás, nós nem temos espaço entre a pala do nosso teto e os lugares mais cimeiros do anel B para meter um ecrã daquele género. Ou metemos um ecrã ao meio do estádio e dizem que é um balúrdio, ou então nos superiores, nos topos. Na curva norte e na curva sul. Eu nunca teria aprovado aquilo. Fico triste por ver aquilo no nosso vídeo, mas é assim, é um frame de 1 segundo e quem valoriza isto é quem não tem nada para falar, que é os Andrados e a Rabelhagem, que pensam que andámos a copiar o símbolo do Formentelos e mais não sei o quê. O Formentelos, como o Covilhã, como o Farense, como tantos outros Sporting por este país fora, foram em tempos nossas filiais, alimentavam os nossos escalões de formação. E embora eles não queiram dizer isto, o Panelas e a Frutaria também têm filiais espalhadas por este país inteiro. Portanto, não têm nada para falar, vêm falar mal dos outros, não é? Que é o normal. E eu preocupava-me mais com outras coisas que eles têm lá a correr no clube deles, que é, o Panelas continua invicto, empatou com o Sporting das Caldas. Não é? Esse também já teve um símbolo parecido connosco, mas entretanto voltou a outra coisa. E os Andrades dizem que foram fundados em 1893, mas isso também é outra mentira. É como o Panelas. É a mesma coisa. É mentirosos desde nascença. Não tenho mais nada a dizer sobre o símbolo novo. Estou muito feliz com a mudança de imagem, muito feliz com a primeira camisola comemorativa. Sem dúvida lindíssima, é uma camisola que eu vou juntar à minha coleção. E eu, por mim, não sei se terá peso ou se vou acertar ou não, eu jogava com o Strombe esta época. Foi o nosso primeiro equipamento. Ok. Guilherme, o que é que tens a dizer? Também sobre, já agora, pegas nos dois assuntos. Só para lembrar que quem mandou esta questão, houve uma assinante da rapaziada do Instagram, por acaso, que é a Alexandra, que a gente mandamos aqui um beijinho para ela, que foi ela que deixou essa questão da polémica dos ecrãs, não é? Que ela gostava de saber a vossa opinião, e então fica aqui
fica aqui já sabem, rapaziada, quem quiser podem mandar as vossas questões, como estão a ver, elas são respondidas aqui. Vamos agora então ouvir a opinião do Guilherme em relação a isso. Guilherme. Deixem-me só aqui retificar a questão, que não foram 100 mil, foram 10 mil camisolas que foram vendidas nos primeiros 5 dias. A nova camisola, ou seja, foram vendidas em 1906 e depois já foram vendidas mais de 9 mil e tal camisolas, o que é muito bom, mostra claramente que houve uma grande procura e acredito que não tenha sido só de malta do Sporting, acredito também a nível internacional. O Sporting já tem carga suficiente a nível internacional e basta termos ido à bola o ano passado para percebermos que cada vez há mais estrangeiros a virem ver o Sporting, o que também é bastante interessante. Eu acho que o símbolo, concordo plenamente com o João, acho que é a nossa identidade, acho que é o símbolo mais bonito que alguma vez o Sporting teve, vai buscar aquilo que é a nossa fonte da nossa identidade, a altura em que o Sporting teve as maiores vitórias e foi mais glorioso, foi desde a nossa década de 50 até 2001, acho que vai buscar tudo aquilo que é o que deve ser o Sporting. Acho que esta nova edição do Leão, com os novos detalhes e este pormenor, torna o Leão ainda mais agressivo no símbolo, que eu gosto bastante desse pormenor. Acho que esta alteração acho que foi bastante interessante. E acho que mesmo a nível internacional, não sei se vocês tiveram atenção, mas há malta, streamers do Brasil, dos países da América Latina, dos Estados Unidos, em Inglaterra, de França, já vi montes de malta a falar do rebranding do Sporting. Principalmente no Twitter, no X. Portanto, mostra claramente que a nível internacional resulta muito bem esta entrada. E do que tenho ouvido falar, acho que é o símbolo que trouxe menos quesilha entre os sportinguistas. Acho que toda a gente aceitou muito bem o símbolo e acho que isso é importante. Mas acho que sim, acho que, como eu tinha falado, acho que isto era um passo muito importante para aquilo que vai ser o Sporting daqui para a frente, e acho que o Sporting acertou em cheio. Acho que era muito difícil pedir melhor dentro daquilo que foi feito e delineado do símbolo. Relativamente àquilo que foi aquela história do ecrã, eu tenho uma opinião muito pessoal sobre isso. Concordo com o que o João falou. Acho que não, sabendo que foi o marketing do Sporting é externo àquilo que é o clube, portanto isso foi contratado a uma empresa independente, e infelizmente cada vez mais nós vamos ter a inteligência artificial presente nos nossos dias e cada vez mais torna-se mais difícil até perceber o que é realidade e o que é que não é. Obviamente que é um frame, mas na minha opinião aquilo não tem peso nenhum, e realmente só demonstra que os nossos adversários falam mais em coisas que não têm peso nenhum. Podiam falar, por exemplo, porque é que o Panelas não comprou o Issa do MBA, ou porque é que tinha referenciado o Salazar e não o comprou. Podiam falar sobre isso, ou podiam falar... Era caro, disse o Rui Costa. É muito caro para o Benfica. Ou podiam falar porque é que o Gustavo Sá estava certo no Porto e assinou pelo West Ham. Portanto, mas isso aí já é mais complicado, porque realmente eles só funcionam com épocas de all-in, que é as épocas dos 100 milhões e dos 120 milhões, que uma em cada 10 anos dá certo. Portanto, o Sporting não trabalha dessa maneira, e eu prefiro muito mais o Sporting a trabalhar desta maneira, a trabalhar de uma maneira certa, concisa, com objetivos, com valores. E acho que o Sporting tem um trajeto a cumprir e esse trajeto está a ser seguido, e acho que estamos no melhor caminho possível. Acho que isto é o que é importante falar. E sobre a polémica dos ecrãs, tens alguma coisa para dizer? Não, era isso que eu estava a dizer. Acho que é um fé de ver. Acho que é uma situação que, na minha opinião, não tem qualquer peso. É só para falarem mal quem tem que falar. Acho que para mim não tem qualquer importância. É uma coisa meramente ilustrativa. Acho que o Sporting claramente tem responsabilidade, porque não devia ter sido visto e não devia ter sido publicado daquela maneira, mas a partir do momento que é publicado, acho que é desvalorizar, porque realmente é uma coisa que não tem qualquer valor, nem é representativo do que vai ficar o nosso estádio. Portanto, acho que isso nem sequer tem qualquer peso, porque os ecrãs não vão ficar ali. Os ecrãs, como o João falou, para mim eram para ficar no topo norte e no topo sul. Acho que era o melhor sítio para ficarem. Acho que é isso que está a ser estudado. É um bocado complicado, porque vai ter que ser feitas alterações à estrutura devido ao peso, mas para mim não tem qualquer tipo de peso. Acho que é um não assunto, na minha opinião. Ok, boa. André, também, os dois, um a pegar no outro, não é? Dos assuntos. Exato. Relativamente à nova identidade, isto é aqui engraçado, também aqui nós na confraria vermos aqui diferentes gerações também de sportinguistas, porque eu sempre estive habituado ao novo / agora antigo símbolo, não é? E para mim custa-me um bocadinho voltar ao símbolo antigo. À semelhança, vocês ficam contentes de voltar ao símbolo antigo porque era o vosso símbolo. A mim eu sinto aqui que perco um bocado o meu símbolo, não é? E acho que a modernização do símbolo não vai
de encontro à modernização do estádio, diria, e digamos de passagem também desta modernização toda um bocado elitista, que está a acontecer também dentro do clube, infelizmente. Mas eu, pronto, assim, fiquei assim um bocado triste, não é? Porque eu estava habituado ao símbolo a partir de 2001 e estava à espera de algo mais nesse sentido, um bocadinho mais moderno. Acabámos por voltar um pouco ao antigo e eu respeito isso, porque o Sporting não está aqui desde 2001, não é? Já existia há muitos anos atrás, felizmente. E relativamente à identidade, como eu disse na última confraria, a mim o que me interessa, desde que não seja o símbolo da rabelhagem ao nosso peito ou da frutaria, para mim tudo bom. O que me interessa a mim é que o Sporting ganhe, que o Sporting tenha sucesso. Isso para mim, essas questões passam-me um bocadinho ao lado. Agora não gosto tanto agora, mas daqui a um mês a bola começa a rolar, eu já estou todo contente e a gritar os golos do Sporting e a vitória. Vais-te habituar. Vou-me habituar, exatamente. Acredita, fala Claro, aqui após da claro. experiência. Eu também, Sim. quando me deram um preço, também andei a bater com a Exato, cabeça é nas isso. paredes. Um Exato. dia ou dois, mas depois... Mas é bom vermos aqui... Agora já o tatuei 3 vezes. Pena, Já lá, gostava de mas ter claro. tatuado mais, mas... Claro. Mas é bom vermos aqui estas diferenças geracionais que acho que até enriquece muito o debate e que os temas, ainda por mais estes temas aqui que estão agora em voga, não é? Claro. Relativamente ao ecrã, isso é uma questão que passa muito ao lado, completamente. Era evitável, sim. Mesmo se fosse um ecrã ou se fosse o estádio José Gomes, o Estrela da Amadora, era evitável, né? Sendo da rabelhagem ainda pior. Mas para mim isso passa-me um bocadinho ao lado. Porquê? Porque não é isso que vai estar quando acontecer, quando metermos o ecrã, não é aquilo que vai lá estar no nosso estádio, não é? Portanto, acho que é uma questão... Os outros não têm mais nada para falar, não é? Têm, mas como vocês disseram e bem, o Guilherme e o João, são assuntos que não lhes interessa muito tocar, não é? E têm Então, que vir aqui comentar. Isso na festa dos Andrades, não é? Tiveram a festa toda a falar dos outros. Exato. Eu tinha pena de ter uma festa assim, epá, todas as vezes que eu fechei um campeonato nosso, foram 5 até agora e espero que sejam muitos mais. Eu nunca andei a falar dos outros, pá. Eu era feliz pelo grande Sporting Clube Portugal ter ganho e estar no lugar em que merece estar. Quer lá saber dos outros. Isso faz parte da história Quero é ganhar. das instituições. Eu quero é ganhar. Mais nada. E ele ganhar limpinho. Então, passado também essa questão, vamos aqui para a última, que foi uma pergunta mandada pelo David Gonçalves, que é o seguinte: ele pergunta o que é que acham da decadência da nossa equipa de futsal e a quem atribuem maior percentagem de culpa. Ele diz: obrigado, rapaziada, vemo-nos na próxima confraria. Portanto, David Gonçalves, seguidor atento, mandou esta pergunta. E então aqui eu vou começar agora pelo Guilherme. Acho que o Guilherme ainda não tinha sido o primeiro de nenhuma. Começa pelo Guilherme então agora. Guilherme, o que é que tens a dizer sobre isto? Tens opinião sobre isto? Sim, eu acho que decadência é uma palavra muito forte. Acho sinceramente que um clube que é campeão europeu e que faz, eu penso que o Sporting faz 3 finais de Champions seguidas, portanto, e uma perdemos uma para o Palma, uma ou 2 para o Palma, já não lembro se foi 2 para o Palma, 2, não foi? Portanto, acho que não se pode dizer que estamos em decadência. Acho que sinceramente, se olharmos e se formos sérios, o Sporting perdeu jogadores importantes ao longo dos últimos 5, 6 anos. Principalmente o Guita foi uma grande perda para aquilo que foi o projeto esportivo do futsal do Sporting. E o nosso rival principal reforçou-se estamos a falar de orçamentos estratosféricos. Tanto orçamentos estratosféricos que eles em 10 anos tinham ganho um campeonato. Portanto, foram bicampeões. O Sporting, com mérito, teve nas 2 finais. Ou seja, estamos a falar do Sporting, se não fosse às 2 finais, para mim era um caos. Aí sim, era preocupava. O Sporting perde 2 finais na negra, as 2. Portanto, acho que aí é um bocado totaloto. O Sporting, no jogo da Rabelheira, tem o penalti do Merlin para ganhar o jogo e para trazer o jogo para casa para ganhar. E ganhávamos o campeonato em casa se aquela bola tem entrado. Concordo. E como ganhámos esse jogo em casa, vinha-se a comprovar claramente que o Sporting ganhava o campeonato se tivesse ganho esse jogo nos penaltis. Portanto, acho que aí pode-se apontar um bocadinho de falta de competência, sabendo que os penaltis são 50-50 nesta modalidade, em qualquer uma. Portanto, acho que não acho que o Sporting esteja em decadência. Acho que realmente há posições que o Sporting precisa de reforçar. O
Sporting precisa de uma alternativa ao Ziki. O Ziki tem estado com lesões, já pelo menos nesta temporada e noutra, a meio da temporada passada também teve várias lesões. O Sporting precisa de ter um pivô com mais presença. Acho que tanto o Rocha e o Tainan, também lesionados, não conseguiram dar um contributo muito, muito positivo este ano. E o guarda-redes, acho que o Bernardo é um excelente rapaz. Tem muita E qualidade. merece estar no plantel, na minha opinião, merece lá estar. Sim, e atenção, provavelmente se pusermos nos 10 melhores guarda-redes do mundo, ele está lá. Só que a questão é que ofensivamente ele é incrível, defensivamente nos jogos que é a doer, acho que falta um guarda-redes. Mas uma equipa que dá 8-2 ao rival nos 5 jogos, num dos 5 jogos na final, nunca pode ser considerada uma equipa em decadência. Boa. André? Eu percebo essa pergunta, mas é injusto, muito injusto dizer que temos uma equipa de futsal em decadência quando somos campeões europeus e quando vamos a 3 finais seguidas, não é? Mas eu percebo a questão e percebo porque também vejo que a qualidade apresentada, a qualidade de jogo tem vindo a cair já há algum tempo para cá. E a questão da baliza é muito importante. Desde que o Guita saiu, que temos a baliza aberta, contratámos aquele rapaz, o Henrique Rafanhin, não sei se vocês se lembram, acho que até agora está lesionado. Não, ele vai sair. Foi uma diferença horrível, uma coisa horrível. E acho que, pronto, estávamos mal habituados, não é? Mas acho claramente que não temos um guarda-redes à altura, e também muitos jogadores estiveram em fim de ciclo, não é? O João Matos andava a jogar, mas vi-se claramente que já não tinha aquele andamento de outra hora, não é? Até o Tainan agora também vai sair, também não era a mesma coisa. E a questão também dos pivôs, como o Guilherme falou e bem, o Rocha não é o Rocha daquele primeiro ano do Sporting, e o Alan Guilherme também teve aquela lesão gravíssima logo quando chegou, que acho que também o condicionou imenso. Mas eu acho que faz parte, é a renovação da equipa, faz parte, não podemos estar a ganhar 10 anos seguidos, não é? É muito complicado. Isto só mostra o trabalho que foi bem feito agora neste passado recente, e é continuar a reformular o plantel, sempre com pés e cabeça, não é? Não é esbanjar o dinheiro na equipa de futsal e esperar que as coisas magicamente aconteçam, não é? É continuar um bom planeamento, ver o que é que precisamos e tentar ir buscar, apostando sempre também na formação, não é? E tentar ir buscar jogadores 3 ou 4 jogadores que consigam fazer a diferença. Mas falar em decadência, eu percebo, acho que a qualidade de jogo tem vindo a diminuir. Eu acho que o equilíbrio entre nós e a rebelhagem tem sido muito mais evidente do que era há 4, 5 anos atrás. Isto é sem dúvida, temos que ser realistas, mas é continuar a fazer o nosso caminho. Fomos campeões europeus hoje, qual é que é a preocupação, não é? Não fomos só campeões nacionais, fomos campeões europeus. Portanto, é continuar a olhar para o futuro e continuar a planear e a apoiar e reforçar a equipa da melhor maneira, sempre sem ceder, sem grandes maluquices em termos orçamentais. Boa, André. Boa. João? Vamos só aqui, vou só complementar a opinião dos meus colegas, com a qual eu concordo também, com o seguinte: nos últimos 10 anos o Sporting foi, em futsal, 7 vezes campeão nacional, uma vez tri e outra vez tetra, ganhou 6 taças de Portugal, ganhou 6 taças da Liga e supertaças ganhou outras 6 e foi campeão europeu 3 vezes. É assim, eu sei que nós estamos muito habituados a ganhar, mas nós não conseguimos manter o mesmo núcleo de jogadores durante 30 anos ou 20 anos. Os atletas envelhecem, os atletas perdem qualidades, alguns ganham porque crescem e ficam melhores. Claro. Infelizmente temos um plantel que está a ultrapassar uma fase menos boa, mas onde existiu sempre um grande equilíbrio e onde a juventude complementava muito a experiência. E é esse caminho que temos que continuar a fazer. Eu não posso considerar uma época onde somos campeões europeus e conseguimos ganhar à equipa que nos tinha tirado 2 títulos que seriam merecidos, em detalhes, uma má época. Tanto que, como também Exatamente. O Guilherme e o André já disseram, nós perdemos os jogos na negra e foi sempre em detalhes. Agora, sim, a fase regular deixou algo a desejar, porque ficámos em segundo lugar, e o que o segundo lugar dá é a negra, se chegar a ser disputada, é em casa. Nestes jogos, em pavilhão, o ambiente é fervoroso, é muito importante jogarmos em casa nas decisões para conseguirmos levar a melhor.
e viu-se uma vez mais. Tanto que tanto a Negra como os restantes jogos na lixeira foi sempre tudo muito, muito equilibrado. Agora, sim, há coisas a melhorar. Epá, acho que já temos 3 ou 4 saídas confirmadas, portanto, o tal guarda-redes que tínhamos aqui já dito, o Rafael vai sair, e acho que já está o substituto encontrado. Acho que é o Alexander Sukov. Também já saiu o Tainan, já saiu o Pauleta, o Alan Guilherme também esteve lesionado, mas acho que houve ali algum tipo de problema no balneário, também não fará parte do plantel na próxima época. Pá, temos que investir algum dinheiro esta época para renovar o plantel e para acrescentar valor. Boa, eu acho que está respondida a pergunta do David Gonçalves e ficou aqui a opinião, também a nossa opinião sobre essa questão do futsal. Eu quero só emendar uma coisa que eu disse há pouco, que eu me enganei, que eu acho que é muito relevante. Eu não tenho o símbolo novo, o símbolo passado tatuado 3 vezes, tenho 4. Peço desculpa, é que eu esqueci-me, que é um que tenho aqui por baixo na perna, eu não me lembrava, mas tenho aqui na perna esquerda, o quarto foi 4, eu gostava que tivesse sido 20, mas pronto. Mas é isso. Então, já que ainda temos um bocadinho, há aqui uma coisa interessante que nós tínhamos falado, nós entre nós no grupo aqui durante a semana, que o João deixou, e que era sobre esta história das notícias das arbitragens, disto que tem havido, em que o João, mas eu concordo com o João, foram palavras do João, mas eu assino por baixo, em que o João acha que isto seja obra do Panelas. Eu tenho a certeza, mas pronto, gostava de ouvir a vossa opinião sobre isso, se quiserem dar, só para terminar. Podemos começar pelo João, precisamente. Eu tenho ideia de que será obra deles e que o golpe está a ser tentado por eles, ok? É assim, o nosso presidente também já começa a ter alguns aninhos disto. Ele também não é parvo. Ele sabe como é que as coisas funcionam. Isto durante muitos anos funcionava tudo muito bem, porque o bolo era sempre a dividir por 2. Quase que alternavam. Ora és tu campeão, ora sou eu. Vamos sempre os 2 à Champions. Era os eucaliptos. Pegavam tudo à volta. E com a introdução do VAR, desde então, pá, já que toda a gente gosta tanto de estatísticas, temos que nos render às evidências. Desde que o VAR foi implementado, isto está tripartido. E as coisas estão muito mais equilibradas e as coisas são muito mais medidas pelo mérito do que pela roubalheira. Eu não posso esquecer de várias coisas que aconteceram em inúmeras situações sempre muito curiosas e sempre muito engraçadas. É penaltis que não são penaltis, é golos marcados com a mão que são aprovados. Este ano foi uma gritaria por causa de um canto, ok? Exato. Foi marcado a nosso favor e que deu golo. Rapaziada, sabem quantos cantos é que dão golo? 3% dos cantos é que dão golo. Se tivesse sido um penalti, pá, até aceitava, mas eu já tenho um saco cheio de penaltis que não eram penaltis e de outras roubalheiras que tiraram pontos ao Sporting e que ofereceram pontos aos rivais. E só para verem como nós somos o alvo a abater, isto é muito importante, era um repto que eu queria deixar aqui à rapaziada. Quem nos tenta derrubar, e vão sempre tentar derrubar, só perde tempo em tentar. Não tenham medo de usar a camisola, vistam as nossas cores com orgulho, defendam o Sporting Clube Portugal, porque nós precisamos de adeptos assim, não precisamos de vir a casacas e de gajos que metem a camisola dobradinha na gaveta quando nós não ganhamos. Boa. Nós não ganharmos já estamos bem habituados. Não há nada. Okay? Isso mesmo. Muito bem. André, alguma coisa sobre isto? A mim parece-me claramente uma união entre a rebelhagem e a frutaria. Portanto, que eu vi em vários sítios que eles foram logo os primeiros a fazer uma pressão, já andam sempre a queixar-se da arbitragem, a dizer que há um manto verde. Pareceu-me claramente uma manobra ali dos dois lados, tendo em vista atingir o Sporting. Mas isso é todo barato, deixa-os vir, nós estamos cá, não é? Nós temos os nossos valores, acho que o nosso presidente tem muitos defeitos como todos nós e muitas qualidades também, e acho que ele respeita os valores do Sporting e estou completamente de consciência tranquila relativamente a isso e não estou nada preocupado. Venham as provas, não é? E acho que isto não vai dar absolutamente em nada. Só uma nota dessa questão do canto, que os gajos o ano inteiro andaram a lixar-nos a cabeça com essa questão do canto. No mesmo jogo, tivemos um canto a nosso favor que não foi assinalado. Quem sabe se não podia ter dado gol também. Podia ter dado gol,
não é? Claro. Estas conversas é muito. Quando é para os lados dali do outro lado da estrada, Deixem-me só aqui sabemos acrescentar como é que é. uma coisa, porque é importante que a rapaziada tenha noção destes factos para se defender e para argumentar e para deitar os argumentos dos outros abaixo. O Sporting fez uma proposta para este tipo de situações dos cantos serem revistas pelo VAR e serem revertidas. Ia falar disso. Da primeira vez que fomos submeter isso ao Conselho de Arbitragem, usaram todos com a nossa cara e ninguém aprovou a proposta. E Agora a foi o semana Braga. passada foi o Braga, foi Já o Braga, aprovaram, claro. e já aprovaram. Epá, se isto Claro. não é gozar connosco, e é Isso, literalmente, é dizer assim, vocês são o alvo a bater, vocês são carta fora do baralho. Então, é responder na mesma moeda. Quando começarem a falar, é deixá-los a falar sozinhos. E nós respondemos em campo. Por isso é que eu digo, não vale a pena entrar em picardias e em gritaria no decorrer da época. Eu prefiro que no final da temporada, com o museu com mais 2 ou 3 troféus, venham dizer, olha, esta época aconteceu isto e aquilo e não sei o quê. E se quiserem conversar seriamente, nós estamos disponíveis para o fazer. Não queremos é andar aqui em jogos de bastidores e a debitar porcaria na imprensa e andarmos com golpes de Estado e com jogos de bastidores para tentar condicionar as coisas. Porque nós não utilizamos as nossas contas das redes sociais para fazer frames de arbitragem e apanhados de jogos e colocar ainda mais pressão e incendiar. Que é incendiar. Isto não é respeitar nada. Não é respeitar o desporto. Não é respeitar os valores do fair play. É incendiar e tentar ganhar a todo o custo para alimentar a corja que está lá, não é porque gosta da frutaria ou porque gosta do Panelas, eles gostam é de dinheiro. Boa, Isso é que devia acabar. Boa. Guilherme, para terminar este assunto. Vou ser muito rápido. Para mim é uma cortina de fumo para 2 aspectos claros que o Sporting tem vindo a implementar-se e que, na minha opinião, são muito significativos. É o bicampeonato nos últimos 3 anos. São 628 milhões de euros de faturação do Sporting em 3 anos. São 3 anos na Liga dos Campeões. E isto é que é a realidade. O Sporting, neste momento, nos últimos 5 anos, fomos a ver, é a maior potência desportiva em Portugal, não só a nível de títulos, como a nível de faturação monetária, não só a nível da expressão internacional. Portanto, isto é tudo uma cortina de fumo para o que os outros dois não conseguem fazer juntos. E isso é que é a grande realidade. E acho que temos um presidente que finalmente está na maturidade certa, está no ponto rubeçado, como eu costumo dizer, defende muito bem o clube e disse claramente, portanto, se o clube que está a ser investigado supostamente é o Estrela da Amadora, digam-me que um clube quase que fechou divisão manda na arbitragem. E é só isso que eu tenho a falar. Muito bom. Rapaziada. E somos nós os beneficiados, não ganhámos nada, então imagino se tivéssemos ganho a taça de Portugal. Exatamente. Quer dizer, é porque é assim, eu já tive esta discussão N vezes. Como é que o clube que dizem que é o mais beneficiado não ganha nada? Então claro. Até são incompetentes a comprar árbitros. Os outros compram para ganhar, não compram para perder. Claro. Exatamente. Esta tirada é excelente para terminar a Confraria Leonina de hoje. Grande a confraria, foi um espetáculo. Isto cada vez está melhor. E espero que tenham gostado. Falámos aqui dos assuntos mais interessantes do momento em relação ao nosso Sporting. E, rapaziada, vejam e deixem comentários, interajam com o pessoal, mandem perguntas, como vocês viram aqui, nós respondemos às perguntas que vocês mandam, e na próxima semana já sabem, vamos fazer outra, vão aparecer outras coisas para dizer até lá, e lembro aqui, deixo aqui mais uma vez, aproveito para fazer o anúncio, que eu vou fazer as 4 lives dos 4 jogos, os 3 amigáveis e o da apresentação. Isso vai ser no YouTube 2 da rapaziada. Quem puder depois esteja lá a ver o jogo, que a gente divertimos-nos ali um bocado, vamos analisando os jogadores, vamos falando do jogo. Se aparecer lá algum rabolho que às vezes aparece nos comentários, levam camarreta e são bloqueados, que eu divirto-me à brava com esse jogo. E então é isso, rapaziada. Obrigado a todos por terem estado aí. Obrigado a vocês 3. Espetacular, grande confraria. Acho que vocês gostaram também. Isto cada vez está melhor. E é isso. Forte abraço, para a semana a mais, e é assim, hoje acho que não temos mais nada para deixar para despedir. Se algum de vocês ainda quiser dizer alguma coisa, pode dizer, mas 10 segundos por aqui. Força. Tenho só aqui uma coisa para dizer, ok? Olhem para o cômputo geral, nós temos que recuperar agora aqui e subir mais uns degrauzinhos no futebol, mas este ano nós conseguimos meter muitos mais troféus dentro do nosso museu. Liga dos Campeões de Futsal, Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins, Campeonato Nacional de Handball e Voleibol, Taça de Portugal de Handball, Basquete, Hóquei e Voleibol, Supertaça de Handball, Futsal, Hóquei e Voleibol
e a Taça Hugo dos Santos, que é o equivalente à Taça de Portugal no basquete. Somos os maiores, pá. Mas nada, somos os maiores do mundo de arredores. Abraço aos 3. Vocês, os outros 2, têm mais alguma coisa para dizer? Não? Tá Obrigado. fechado? Prazer, força. Obrigado. Um grande abraço Ok. e até para a semana. Um abraço, rapaziada. Maltinha, Obrigado. força, tudo bom? Obrigado, André, João e Guilherme. Até para a semana. E obrigado a todos que nos seguem e sigam. Pá, interajam connosco. Vejam, metam likes, comentem. E é isso. Forte abraço. Viva o Sporting. Somos os maiores do mundo de arredores.